Então vamos ver aqui como funciona essa questão da análise mórfica. Fazer uma introdução. A análise mórfica estuda diferentes formas que o morfema pode assumir em diferentes contextos e como isso afeta o significado da palavra. Como a gente viu até aqui, né, na introdução à morfologia, no conceito, que quando você estuda a morfologia, estruturação e construção de palavras, é exatamente isso que a gente está fazendo. Uma análise mórfica para entender as diferenças que esses morfemas podem assumir em contextos diferentes. Então, para fazer uma análise mórfica, precisamos desmontar a palavra. Foi isso que a gente viu até agora. A gente foi desmontando a palavra para fazer essa análise morfológica dela. Então, se você desmontar a palavra imperdível, você tem aqui o in, um prefixo de negação, e o radical perde. E depois você tem mais aqui uma outra construção. Mas observa que para eu entender, eu preciso desmontar a palavra. E muitas vezes a gente está ali fazendo uma prova, meu Deus, o que significa essa palavra? O que isso significa? Se a gente souber desmontar, rapidamente a gente consegue encontrar o significado dela. Por exemplo, quando eu desmonto a palavra imperdível, eu tenho aqui, eu posso construir, a partir desse radical, novas palavras. Por exemplo, se eu associar aqui uma vogal temática E com o infinitivo R, eu vou ter perder. Se eu colocar uma vogal temática I com do, eu vou ter perdido. Então, a análise mórfica, ela pega o radical, a vogal temática, o tema, desinência, afixos como prefixos e sufixos, vogal e consoante de ligação e forma, a partir daqui, uma nova palavra. Então, quando você faz uma análise mórfica, quando você desmonta a palavra, você consegue adquirir cada parte dessa palavra. E aí, entender aí a construção dela e o seu significado. Vamos dar um exemplo de uma palavra desmontada. Café, mais uma vogal temática, mais cultura, formou a palavra café e cultura. Se você vai falar chaleira, essa chaleira também tem aqui ó, uma consoante de ligação. Você pegou o chá, mais o eira e ligou tudo e formou uma nova palavra. A análise mórfica, ela ajuda a gente a desmontar a palavra e ver como cada morfe dá um novo significado para aquela palavra. E nesse contexto de análise mórfica, você tem 3 pontos que precisa observar, que é a alomorfia, a neutralização e a cumulação. E a alomorfia, ela significa outra forma. Isso significa o quê? As diferentes formas que o mesmo morfema pode adquirir devido ao dinamismo da língua. Por exemplo, a marcação abstrata de noção de plural. As morfes que realizam essa marcação, o S, o ES e o IS, que são a forma concreta na nossa língua de marcar plural. E isso sobre o ponto de vista sincrônico, sobre o ponto de vista daquilo que a gente usa na nossa língua atualmente. Vamos ver aqui então a vogal temática dos verbos da primeira pessoa da conjugação, que é o a, e o pretérito perfeito da segunda pessoa do singular de amavas. Na primeira conjugação, você tem aqui amávamos, amáveis, amavam. Na segunda pessoa, você tem amavas. Você vê que não modifica muito. Só que na primeira e terceira pessoa do singular, ela se materializa por meio de outras morfes. O e e o o. E isso aqui se chama alomorfe. Significa assim, outra maneira de falar sobre o mesmo assunto, ou também outra maneira de representar. Isso acontece com os prefixos e in. Por exemplo, ilógico, ilegal, infeliz, incapaz. Então, o i e o in são morfemas que indicam negação. Eles dois são alomorfes porque são maneiras diferentes de representar a negação. Então, quando você fala ilógico, você está negando, não lógico. Ilegal significa que não é legal. Infeliz significa que não é feliz. Incapaz significa que não é capaz. Só que você está usando aqui morfes que são alomorfes, ou seja, elas são maneiras diferentes de dar o mesmo significado. Isso acontece também quando você faz isso no verbo dizer. A gente já comentou sobre. No verbo dizer também acontece as alomorfes, porque a realização concreta desse morfema, elas são alomorfes. Ou seja, você está dizendo a mesma coisa de uma outra forma, representado por outra forma. Então, no caso, são as alomorfes. Ficou claro para você? Deixa abaixo o seu comentário. Se essa informação você tinha observado, se você já sabia. A alomorfia, ela pode ser mórfica. Isso significa que ela modifica na primeira articulação da linguagem. Por exemplo, quando você fala noite, noturno, é uma maneira
Diferente de você dizer a mesma coisa, fazer e feito, saber, soube, trazer e trouxe. Então, você ou observa que o significado não muda, só é uma maneira diferente de dizer. Ela pode ser também de natureza fonológica, que acontece com a vogal temática do pretérito perfeito do indicativo dos verbos regulares. Na primeira conjugação, por exemplo, falamos, falei, falou. Então, fonologicamente, você está dizendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Você está falando, dando o mesmo sentido, né, do ato de falar, de formas diferentes. Então, isso é uma alomorfia. E também ela tem natureza gramatical, como acontece nas formas do particípio de verbo abundante. Quando se trata desses verbos no particípio, determina que sejam regular. Quando acompanhado de verbos auxiliares ter ou haver, ela tem mostrado, por exemplo, ele tem mostrado seu interesse com muita determinação. E aqui eu poderia usar ele mostrou seu interesse com muita determinação. Ou em verbos irregulares, quando acompanhado de auxiliares ser ou estar. Assim foram assinados os documentos. Então, essas são as naturezas da alomorfia. Agora, um ponto interessante é essa da neutralização, especialmente quando você vai trabalhar com os verbos, né, com as conjugações verbais, que tem aqueles verbos que eles são idênticos no pretérito perfeito, por exemplo, e no pretérito mais que perfeito. Por exemplo, eles comentaram no pretérito perfeito, eles comentaram no pretérito mais que perfeito. E como que faz a diferença disso? Então, para neutralizar o tempo e o modo, a gente precisa analisar o contexto para encontrar o paradigma verbal ou o modelo verbal da palavra que faz parte. Então, a gente precisa entender o contexto sintático ou o contexto discursivo daquela palavra. Vamos lá. As vizinhas comentaram todos os detalhes do ocorrido antes de conhecer os fatos. Para eu neutralizar aqui e entender o tempo verbal que isso tá, eu preciso fazer essa mudança. Tipo assim, a vizinha comentara todos os detalhes do ocorrido antes de conhecer os fatos. Quando eu faço isso, eu consigo entender aqui dentro desse contexto sintático, que eu estou falando do pretérito mais que perfeito. E quando eu digo as vizinhas comentaram todos os detalhes do ocorrido ontem, e eu digo a vizinha comentou todos os detalhes do ocorrido ontem, eu estou entendendo que isso aqui é o pretérito perfeito. Para neutralizar o tempo e o modo de um verbo, você precisa contextualizar, você precisa olhar o contexto sintático ou o discurso da palavra. Aqui seria mais fácil porque você tem o advérbio de ontem, mas se fosse uma outra situação, seria essa forma de você conseguir encontrar qual tempo verbal se refere a alguma palavra. Deixa aí no comentário se você lembrava desse detalhe para neutralizar aí, para encontrar uma conjugação de um verbo que tem a mesma estrutura. E aqui, por fim, na análise mórfica, a gente consegue entender a acumulação. Isso significa o quê? Algumas palavras, elas acumulam significado. Então, quando você faz a análise mórfica, a gente espera que cada palavra apresenta só um significado, né? E um significado que tenha só uma palavra. Então, a acumulação é um processo em que mais de um morfema é combinado para formar uma palavra e cada um contribui com seu significado. Vamos exemplificar aqui. Só que essa esperança que a gente tem de que as palavras tenham um significado só, ela não acontece sempre. E a gente pode ver que em alguns casos eles assumem uma significação mais ampla. Então, a morfe cumulativa aqui em falaremos, falaríamos e falássemos, ela assume significados diferentes. Ela tem todas elas, você pode ver assim, olha, elas acumulam significado. Você tem aqui no futuro, falaremos, você tem falaríamos e você tem falássemos. E cada uma dessas estruturas aqui verbais, você tem uma marcação de noção de pessoa, de número e desinência número pessoal. Então, quer dizer, esse mos aqui, ele acumula significação. Ele funciona como marcação de pessoa, de número e de desinência número pessoal. Espero que essa parte aqui você tenha compreendido o essencial para você entender a importância de fazer uma análise mórfica. A gente consegue compreender nesse ponto que saber as diferenças morfológicas das palavras nos ajuda a interpretar um texto, interpretar um verbo. Não é uma coisa que você estuda e fica largada lá no mundo.